primeiro texto desta parte é ter a verdadeira coragem. É preciso muita coragem para conduzir o trabalho de maneira correta. Normalmente, por receio de sermos desprezados, deixamos de falar claramente o que deveríamos dizer ou de fazer valer o que é o correto. É verdade que quando tentamos conduzir um trabalho sem incorrer em equívocos, precisamos também tomar decisões importantes em suas várias fases, o que nos exige ser corajosos. Essa coragem, contudo, não deve ser a mesma de um selvagem, ou seja, a coragem dos ditos rústicos ou valentes. Há de ser uma coragem verdadeira. A verdadeira coragem é a daquele que, embora persistindo na própria convicção, tem a moderação e a consciência do medo. Ou seja, a verdadeira coragem deve ser aquela adquirida pelas diversas experiências vivenciadas, mesmo que haja temor em cada uma das situações. Ter a verdadeira coragem e o item seguinte, fazer arder o espírito combatente, são itens muito importantes para um administrador. Quando se chega a presidente de uma empresa, é normal receber a citação dos pontos problemáticos pelos subordinados. Nesse momento, quando falta a coragem, acaba-se por escolher a solução mais fácil. Por exemplo, mesmo que se trate de conseguir algum empréstimo, há aquele administrador que pensa em tomar dos agiotas, apesar dos juros altos, pela dificuldade de obtê-lo através de um banco. Assim, opta-se pelo caminho mais fácil por falta de coragem, mesmo sabendo que aquele que apresenta maior dificuldade seja o correto. Contudo, mais tarde, irá perceber que tal escolha foi para fugir das dificuldades que encontraria, mas que deveria ter ido pelo método mais dificultoso, o mais correto. A falta de coragem o levou a cometer um erro que trará arrependimentos. Para não incorrer em erros como esse, indiscutivelmente, um administrador deve possuir coragem. Na sociedade, há quem tenha se tornado administrador por herdar a empresa de seu pai. Ou seja, não foi escolhido pelo reconhecimento ao seu perfil de líder. Assim, nem sempre se trata de possuidor da verdadeira coragem. Entretanto, a coragem é indispensável para administrar uma empresa. E essa foi uma grande lição que aprendi ao lidar com a administração da Kyocera. Quando estava no primário, era líder dos moleques da vizinhança e na minha vida estudantil pratiquei karatê, que me proporcionou segurança quanto à minha capacidade de luta. Essa força física permitiu com que eu adquirisse também resistência espiritual. Contudo, quem é um pouco seguro da sua habilidade em lutar, normalmente possui forte espírito competitivo e acaba provocando brigas desnecessárias. Isso, em muitos casos, leva a cometer falhas. Não é desse tipo de coragem que o administrador precisa. Ele necessita de uma coragem verdadeira. Para tanto, é indispensável que o administrador seja medroso, que fique amedrontado na hora de pedir empréstimo, de ampliar os negócios, ou seja, em tudo o que faz. Alguém com esse perfil, quando acumula experiências ou vivencia diversas situações, vai adquirindo coragem, a verdadeira. Como esta era a minha tese, eu nunca escolhia desde o início alguém que fosse destemido, bom de briga. Pelo contrário, selecionava uma pessoa medrosa e fazia com que ela adquirisse coragem pelo acúmulo de experiências. Pois, como já mencionei, é muito importante que um administrador adquira a verdadeira coragem desta maneira. Lembro-me de que, no passado, houve um momento em que senti o que nos proporciona coragem por causa de certo acontecimento. Logo depois de iniciar a minha empresa, quando as coisas davam certo, chamava todos para beber e íamos até a cidade. Certo dia de verão, mesmo após o expediente, um pouco mais de 10 diretores estavam trabalhando numa atividade muito importante. Finalmente, concluímos a tarefa e, como de costume, um deles falou: "Vamos sair para beber." Propus então chamar um táxi e subir ao Monte Hyeizan. Na época, a empresa ainda era pequena e, portanto, permitia fazer uma extravagância como essa. Mas, de certo, estávamos muito contentes por termos concluído um trabalho de grande dificuldade. Compramos cervejas e petiscos com o dinheiro da empresa. Distribuímos o pessoal em 4 ou 5 táxis e subimos ao monte. Apesar de ser no meio da noite, subimos até o topo e gritamos:
Viva! A cidade de Kyoto que se estendia aos nossos pés. Foi somente para isso que nós alugamos os táxis e subimos a montanha. Após os gritos entusiasmados, movidos por impulso, resolvemos nadar no lago Biwa. Para lá descemos utilizando os mesmos táxis. Atrás desses, seguia um executivo que resolveu vir com o seu carro. Nisso, veio uma gangue de motociclistas que tentou ultrapassar os nossos táxis, caçoando dos motoristas. Um deles quase se chocou com o carro do nosso executivo em uma curva. Os motoqueiros, enfurecidos, começaram a nos perseguir. Quando chegamos ao lago, os motoqueiros que cercaram e queriam que o motorista do carro que fechou um deles saísse à frente. De nossa turma, a maioria nunca havia brigado com alguém. Quando eles pegaram o nosso executivo e iam começar a espancá-lo, peguei uma garrafa de cerveja, quebrei-a e mandei a todos que fizessem o mesmo para lutar contra eles. Fui o primeiro a sair para enfrentar a gangue. Chamei-os para a briga. Creio que todos partiram para a briga no susto, pois não tinham experiência nenhuma em briga. Ficamos quase uma hora trocando olhares fulminantes na noite sem luar. No final, perante nossa energia veemente, a gangue recuou e foi embora. Desde então, tomo esse episódio como um exemplo. Abandonar o companheiro é o ato mais baixo de um líder. A briga se define com coragem e bravura. Se criar coragem sem fugir da situação, jamais perderá. Nem todos têm coragem e, por isso, quando ameaçados, podem tremer de medo. Mesmo assim, no momento decisivo, é preciso reunir coragem e ir à luta. Essa seria uma responsabilidade que todos os presidentes devem assumir. Há mulheres que despertam a coragem no momento em que sentem que é hora de aguentar firme. Com essa energia veemente, acabam derrotando o adversário. Não porque elas tenham um porte físico avantajado ou que possuam uma natureza intrépida. A responsabilidade de ser presidente da empresa é que faz com que elas consigam essa façanha. Da última vez, explanei sobre o item persistir com a própria convicção da caderneta de filosofia Inamori. Conforme citei nessa explanação, não há nada que fortaleça o administrador mais do que a convicção, a enorme energia veemente gerada deste sentimento. Vou proteger essa empresa para os funcionários e para a família, os quais me apoiam, nem que custe a minha vida. Se houver num homem crença, convicção, decisão, senso de responsabilidade e de missão que o faça desejar proteger, mesmo que para tanto tenha que colocar a própria vida em risco, assim como fizeram os cristãos durante o período Edo, quando tiveram que passar pela provação de pisar na imagem de Jesus e de Nossa Senhora, nascerá uma coragem que não esmorecerá por nada. Portanto, mesmo aqueles que herdaram a empresa, embora não sintam ser as pessoas mais competentes para tal, gostaria que, uma vez que assumiram a gestão da empresa, tivessem o senso de missão de zelar pela empresa que os pais criaram, assim como pelos funcionários que ali trabalham. Do contrário, sempre tenderão pelo caminho fácil, tomando decisões equivocadas, as quais, no final, poderão levar os funcionários para o olho da rua. Para que isso não aconteça, é de suma importância definir bem dentro de si como deve ser um presidente, indagando sempre a si mesmo.